Olá pessoal, meu nome é Murilo. Eu tô aqui para explicar por que eu decidi abandonar o Windows, né? Por que eu migrei para o Linux? Por que eu estou usando esse sistema operacional? Como vocês podem ver, eu estou utilizando o Fedora, mas eu vou explicar o motivo de eu estar utilizando esse sistema operacional e por que eu migrei também. Mas antes disso, eu queria explicar o motivo de eu estar iniciando esse canal com esse vídeo. Minha intenção com esse canal é ajudar as pessoas que querem migrar de sistema operacional ou que apenas querem aprender um pouco mais sobre Linux e tudo mais. Minha intenção também é participar mais ativamente da comunidade do Linux e compartilhar experiências com software, com sistemas operacionais, com jogos e tudo mais, hardware, placa de vídeo, processador, tudo isso. Bom, para começar a explicar o motivo de eu ter abandonado o Windows, eu preciso explicar como eu comecei a ouvir sobre Linux. Eu sempre tive. A minha maior experiência com Linux tem sido esse ano, 2024. Anos atrás, eu sempre utilizei o Windows, desde o XP até o Windows 10 e um pouquinho do Windows 11, que foi o momento exato de onde eu decidi migrar. E eu vou dizer como isso aconteceu. Recentemente, eu adquiri um notebook para poder estudar. E esse notebook ele veio com o Windows 10. Eu tive um PC, ainda tenho na verdade, eu tive um PC antes desse notebook que sempre utilizou Windows e sempre funcionou normalmente. Nunca tive problemas com ele, mas foi onde eu utilizei ele a maior parte do meu tempo com computador e tudo mais. E quando eu troquei, quando eu adquiri na verdade esse notebook, eu pretendia utilizar ele principalmente para estudar. Então, iniciando a faculdade e eu ia focar só no uso desse notebook. Até porque eu ia me mudar e eu não podia levar o computador, o meu PC desktop. Até antes de ter esse notebook, no meu computador desktop eu já tinha curiosidade sobre os sistemas operacionais Linux e eu tinha tentado rodar o Linux Mint, que é uma distribuição conhecida por ser amigável para pessoas que estão transicionando de Windows para Linux. E eu testei ela numa máquina virtual, um dia testando e tal, para ver se eu gostava e tudo mais. E eu achei legal, mas eu estava com preguiça de trocar e eu não queria fazer isso no momento. Estava muito estabilizado no Windows e eu não queria arriscar. Voltando pro notebook, que veio com o Windows 10, ele é um notebook que veio com o Windows 10, mas só que ele tinha suporte para o Windows 11. Só que no começo não deu a opção para atualizar para o Windows 11. Eu ainda passei acho que uns 4 meses até ele pedir para atualizar para o 11. E mesmo ele pedindo para atualizar para o 11, eu não queria atualizar para o 11, porque era um sistema operacional que não me parecia tão legal, apesar de ser bonito. O Windows 10 para mim ainda era superior ao Windows 11 e eu não queria trocar. Mas depois de muita insistência do sistema operacional, sabem como o Windows é em relação a atualizações, é quase que forçado, ele força você a atualizar. Eu acabei cedendo e atualizei para o Windows 11. E utilizando esse sistema operacional no começo não me deu grandes problemas. Até um dia, que foi em maio desse ano, que eu fui tentar fazer uma coisa simples, que era mudar a pasta, o nome da pasta do meu usuário. E eu não sei porquê, foi tão difícil tentar trocar isso. Tinha que fazer muita coisa para tentar trocar isso. E aconteceu que meu sistema, por algum motivo, ele começou a dar problema. Ele começou a reiniciar o computador, não deixava mais eu fazer login e tudo mais. E até o momento que eu não conseguia mais entrar no sistema. E ele sempre entrava no modo recovery. Ele reiniciava, entrava no modo recovery. E depois de várias tentativas com o terminal para tentar recuperar o sistema, pessoal, eu tentei de tudo. Eu não queria realmente perder, ter que formatar o notebook. Eu tinha muitos arquivos. Eu não queria ter que perder tudo. Eu tentei de tudo mesmo para recuperar. Eu não sei se vocês sabem, mas o modo recovery do Windows, ele aparece lá várias opções para você fazer, e eu testei todas. Eu testei todas as opções que eu tinha disponível no modo recovery, e toda vez que eu tentava recuperar, o máximo que eu conseguia era carregar um pouquinho para recuperar meu sistema por um snapshot que o próprio sistema tem criado para um backup.
E eu não conseguia. O backup simplesmente parava no meio e bugava e reiniciava de novo. Eu tentei isso várias vezes e não deu certo. Foi nesse momento que eu percebi que eu já estava muito chateado com isso. Era um final de semana, eu precisava do computador para segunda-feira e era um domingo à noite ou era um sábado de madrugada, eu não lembro direito. Mas eu precisava do notebook para segunda-feira e aí eu decidi, quer saber? Eu vou instalar Linux nessa droga. Isso pelo menos me salva algum tempo. E aí, pessoal, eu já tinha intenções de migrar para o Linux. Só que não imaginei que eu seria forçado pelo Windows para trocar para o Linux. Foi aí que eu comecei a lembrar dos meus planos de trocar para o Linux e lembrar qual é a distro que eu queria utilizar. Eu sempre via o pessoal falando do Arch Linux, que era uma distro muito legal, que você podia personalizar tudo mais. Só que era meio difícil para pessoas iniciantes. Mas eu decidi me arriscar. Eu quero saber, eu vou instalar esse mesmo, esse Arch Linux. Aí eu baixei a ISO e tudo mais, dei boot, e aí eu tentei instalar, pessoal. E tem um modo fácil de instalar o Arch Linux, mas nem nesse modo fácil eu estava conseguindo, porque eu não conseguia fazer conectar no Wi-Fi. E como ele não conecta no Wi-Fi, ele não conseguia baixar os pacotes e tudo mais, e eu não conseguia instalar. Então, por tempo, por precisar rápido de um sistema operacional, acabei procurando outro e achei o Fedora. E esse Fedora, pessoal, é o que eu venho utilizando desde maio. É um sistema operacional assim que eu realmente gostei de utilizar, principalmente com a interface KDE. Essa interface que vocês estão vendo aqui, eu aprendi a utilizar ela, assim, é muito fácil de utilizar. Eu personalizei toda ela, ela tem uma personalização muito incrível, você consegue mexer em tudo mais, e eu gostei muito dessa interface aqui, cara. Eu tenho utilizado ela por muito tempo, então desde maio eu tenho utilizado até hoje, que é o mês de novembro, tenho utilizado o Fedora, utilizado o Linux, né, essa experiência com Linux, e eu tenho gostado muito, cara. E eu penso assim, por que eu não fiz isso antes? Né? Eu devia ter trocado antes, quando eu tive a oportunidade. Eu não devia ter esperado o Windows ter me forçado a migrar para o Linux. Mas há males que vêm pro bem, né? E até hoje eu estou aí utilizando o Linux, o Fedora, e eu tenho gostado muito. Muito mesmo. E em relação ao meu uso do computador, o que é que eu preciso de software, o Linux me serve muito bem. Principalmente o Fedora, ele tem algumas ferramentas boas para visualização de PDFs. Eu consigo programar sem dificuldade nenhuma. Eu tenho instalado aqui o IntelliJ, que é o que eu tenho utilizado mais no momento para programar Java, mas eu tenho também o Visual Studio Code, que funciona muito bem aqui. Eu programo em PHP, não tenho muitas dificuldades. Uma coisa que eu tive que fazer diferente, que é eu tive que aprender a utilizar o banco de dados via terminal, porque eu não conseguia utilizar, não conseguia instalar o Workbench aqui. Mas assim, isso tudo me ajuda a aprender mais e ser melhor assim como estudante, né? Conhecer mais essas outras ferramentas. E tem me servido perfeitamente. Como eu disse, no começo teve algumas suas dificuldades de adaptação, mas assim, em pouco tempo eu consegui suprir as minhas necessidades. Até de tirar print aqui, eu consigo tirar print perfeitamente, tudo mais, sem muita dificuldade. Tudo aqui me serve. Ele detecta meu mouse sem fio, monitor. Eu uso um setup com o notebook de um lado e o monitor principal na minha frente, como se fosse um setup de dois monitores, usando o monitor do notebook. E tipo, funciona perfeitamente. Aí você tem as áreas de trabalho que funcionam normal. Assim, pessoal, me serve para tudo que eu preciso. Eu não tenho do que reclamar aqui. No começo eu reclamava, porque eu não achava o que eu precisava. Mas depois que pesquisar e aprender, eu achei tudo que eu precisava e agora eu me sinto muito confortável utilizando esse sistema operacional. Muito confortável. Tá. O Fedora, por que eu escolhi o Fedora? O Fedora, ele tem várias spins
que eles chamam, né? Que tem a interface com Gnome, que é a padrão, o Fedora Workstation, que vem com Gnome. Eu não gosto muito do Gnome, eu nunca gostei muito. E quando eu comecei a aprender ou pesquisar sobre o KDE, eu vi que era muito personalizável. E essa personalização me chama muita atenção. Eu gosto muito de estar personalizando o sistema. Vocês podem ver pela minha barra, ela é bem diferente. Eu gosto dessa barra em cima aqui, tudo mais. Eu personalizei ela toda completamente. E uma coisa que tem no KDE que eu gosto muito mesmo é isso aqui, ó. Eu gosto muito dessa barra de pesquisa aqui, que é semelhante a uma ferramenta do PowerToys que tem no Windows e é semelhante ao Spotlight do macOS. Cara, isso aqui é muito bom. Eu consigo abrir qualquer aplicativo por aqui, eu consigo fazer cálculos aqui e tudo mais. Eu consigo pesquisar direto no YouTube, é só digitar YouTube aqui e pesquisar no Zoca, por exemplo. Ele vai pesquisar direto no YouTube para mim. Isso aqui é muito bom. Eu posso pesquisar por arquivos aqui também. Tá vendo? Ele aparece todos os arquivos aqui que eu tenho baseados. Eu posso escolher e tudo mais. Isso aqui me chamou muita atenção no KDE. Eu acho que foi a principal coisa, assim, depois da personalização, que me fez querer usar o KDE. Além da personalização. Isso me chama muita atenção. Eu gosto muito desse tipo de ferramenta. Outra coisa também é que eu aprendi a utilizar mais o terminal. Eu percebi como o terminal é uma ferramenta importante e como ela é muito útil. Por exemplo, eu já personalizei até meu terminal. Eu utilizo o console, que é o terminal padrão do KDE. E toda vez que você abre ele aqui, ele tem um Pokémon diferente. Eu acho isso muito legal para você perceberem o nível de personalização que o Linux te permite. Então, você aprende a utilizar mais o terminal, e isso deixa teu fluxo de trabalho muito mais rápido. Eu percebi que instalar um programa por aqui é 1000 vezes mais rápido do que você estar indo no navegador, baixar um executável e tudo mais. Apesar de parecer assustador para algumas pessoas, o terminal ele é uma mão na roda, ele é uma ferramenta imprescindível. E o Linux ele meio que ele tem uma relação diferente com o terminal, diferente do Windows. O Windows ele meio que não quer que você use o terminal, mas no Linux você precisa usar ele para algumas coisas e ele te ajuda muito. Então aprender a utilizar o terminal para mim foi um diferencial muito grande que o Linux trouxe para mim como benefício. E é isso. Eu tenho gostado muito de utilizar esse sistema e eu pretendo continuar utilizando o Linux para sempre, cara. Eu não pretendo voltar pro Windows em momento algum. E é isso. Eu posso dar mais detalhes depois sobre como é que é o meu setup e minha personalização aqui no KDE em outro vídeo. Bom, eu vou finalizar por aqui. Esse vídeo só foi para fazer uma pequena introdução do meu canal e contar a minha experiência, porque que eu saí, migrei do Windows para o Linux, porque eu não pretendo mais voltar. Eu agradeço a atenção de todos que ficaram até o final do vídeo. Se vocês quiserem receber mais conteúdos como esse, eu não pretendo ter uma frequência muito alta, mas eu pretendo trazer aqui qualquer experiência que eu ache relevante. E é isso, se inscreva no canal, apoie esse vídeo, caso você queira, deixe um comentário. E é isso, pessoal. Agradeço a todos. Até a próxima.